Bem, o jogo entre Fluminense e Santa Fé, que seria em Bogotá, não será mais. Você vai ter mais informações durante esse vídeo do Raiz Tricolor. Além disso, datas e horários do Campeonato Carioca anunciados. Será que pode ter alguma alteração por causa da Libertadores? Enfim, e o Fluminense vai passar na Record ou não? Tem notícias também sobre Michel Araújo e sobre Ganso. Vamos embora para esse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o bando do canal Raiz Tricolor. Embolou a língua, mas você já sabe a abertura, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Se você não sabe a abertura, não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Como eu falei, aqui embaixo tem um botão chamado like, que é assim pra você apertar, e um inscrever-se, que é pra você se inscrever e receber as notificações quando tivermos novidades, que vamos ter novidades em breve, né? Enfim, vamos pras notícias. E se inscreve aqui também. De vez em quando eu aperto o botão errado, mas é importante. Se inscreve e comentar também a sua opinião sobre essas notícias aqui, né? Principalmente uma delas que vale muito a sua opinião. Vamos embora agora para as notícias. A primeira delas é a mais rápida, é sobre Michel Araújo. Chamou a atenção de alguns torcedores que o jogador ainda está treinando no CT do Fluminense, às vezes aparece uma fotinha aqui, numa coisinha ali, etc, e não ter sido concretizada a negociação. Bem, ainda não foi concretizada. Só que, pelo que indica a situação, né, para quem não sabe, ele está sendo emprestado para o time que o Odair Hellmann treina lá nos Emirados Árabes, o Al Wasl, né? Enfim, como é que se escreve ali e como se fala, não sei exatamente, mas ele está sendo emprestado para lá por $500 mil, em toda aquela situação que a gente já falou aqui no canal. E a negociação ainda não está concretizada. Só que, assim, numa análise, né, não é informação, já deve estar tudo certo, porque pro Fluminense chegar ao ponto de não inscrevê-lo na Libertadores, assim, seria uma vergonha muito grande o Fluminense não inscrever o jogador e o negócio não ser concretizado e ele ficar no Fluminense sem poder jogar toda a primeira fase. Tudo bem que ele não foi relacionado em algumas partidas, mas ele não ser entre os 50 inscritos pegaria meio mal pro Fluminense. Em breve a gente deve ter novidades sobre a situação de Michel Araújo indo para os Emirados Árabes. Próxima notícia. Bem, a segunda é sobre as datas da semifinal do Campeonato Carioca. Bem, são 2 jogos de semifinal, 2 jogos de final. O Fluminense e o Flamengo, né, que é a outra semifinal, tem a vantagem, ou seja, empatou em pontos, né, cada um venceu uma. E empatou no saldo também, venceu por 3-1, perdeu por 2-0, o Fluminense se classifica porque ele tem a melhor campanha que a Portuguesa. A outra semifinal é Flamengo e Volta Redonda. Tanto Flamengo e Fluminense estreiam fora de casa. O Flamengo jogará as 2 partidas no sábado, às 9h05 da noite, né, tanto nesse sábado agora quanto no próximo. O primeiro lá em Volta Redonda, o segundo aqui no Maracanã. E o Fluminense também jogará a primeira fora e a segunda em casa, e as 2 no mesmo horário e data também, e dia também. O Fluminense jogará as 2 no domingo, às 4 da tarde. Uma a primeira lá no Luso Brasileiro, no estádio da Ilha do Governador, e a volta no Maracanã, às 4 horas da tarde. Inclusive, o Maracanã vai passar por uma reforma no gramado e tal, porque entre o jogo do La Calera, o Flamengo pega uma La Calera agora nessa terça-feira no Maracanã, e depois só volta a ter jogo no Maracanã no outro sábado, com o jogo do Flamengo de novo, né? Lá contra o Volta Redonda, porque tanto Fluminense e Flamengo jogam fora pela Libertadores na semana que vem. E nesse final de semana tem jogo do Carioca. Então o gramado vai passar por uma reforma, vai ali ter um tratamento para poder pegar já a parte do inverno que tá chegando. Sobre transmissão, o Fluminense ficou com o horário das 4 da tarde no domingo. O horário da Record tradicional é sábado à noite, então, tudo indica, ela passa os 2 jogos do Flamengo na semifinal. Fluminense, ó, escanteado só para FERJ TV e Flu TV. Porém, a Record na última rodada testou um horário de domingo de manhã, o que pode indicar de que ela transmitiria um dos jogos do Fluminense no domingo à tarde. Só que, pela marcação dos horários, dá a impressão de que ela vai transmitir ida e volta do Flamengo mesmo, porque o horário da Record é normalmente tal e 5, né? 9 e 5. E os jogos do Fluminense no domingo foram marcados para 4 horas, não 4 e 5. Então, parece, você não poderá assistir os jogos em TV aberta da semifinal do Fluminense contra a Portuguesa. Mas vamos falar do que importa mesmo de verdade, que é a Libertadores, né? E bem, muitas novidades. O Fluminense vai até Bogotá, está viajando nesse momento, inclusive até soltou uma nota de que treinou de manhã e viajou normalmente para Bogotá, viajou acho que a partir de 3h30 da tarde, deve estar viajando enquanto você está assistindo e eu estou gravando isso daqui, só que o jogo não vai ser em Bogotá. O prefeito de Bogotá, capital colombiana, enfim, soltou um decreto,
nessa semana para conter a transmissão do coronavírus, né, do Covid. E, dentre as proibições, está a circulação de pessoas após as 8 horas da noite. E, como o jogo é às 7, lá para eles, o Fluminense não poderia jogar nesse horário ali à noite em Bogotá. Tá proibido uma série de coisas e, bem, foi batido o martelo agora no finalzinho da tarde e o jogo não será às 8, não será mais em Bogotá. A cidade vizinha a Bogotá, que seria como o Fluminense jogar talvez em Mesquita, né, no estádio de Edson Passos, também bloqueou, que era a cidade de Tanja. Também bloqueou a possibilidade de ter jogo lá. Qual que vai ser a solução? Bem, no momento está entre 3 estádios, informa o Vitor Lessa da Rádio Globo. Entre os estádios na cidade de Pereira, que é o estádio do Deportivo Pereira, tem 1.400 metros de altitude, e é para onde vai o jogo do Laikidá nessa semana também. O Laikidá também é de Bogotá, vai ter que jogar pela Sul-Americana, teria que jogar pela Sul-Americana na cidade de Bogotá, não poderá e vai mandar no estádio Deportivo Pereira. Bem, outras possibilidades. Tem 1.400 metros, não é tão alto esse não. Esse, assim, é um pouco mais que Teresópolis, talvez, né? Não seria um problemão. Outra possibilidade seria o estádio em Manizales. Talvez você reconheça esse nome, é porque é o estádio do Once Caldas, que já foi campeão da Libertadores. Em Manizales tem 2.100 metros de altitude. É uma altitude considerável, é quase no nível de Bogotá e de Quito. Ou seja, seria um pouco pior para o Fluminense jogar em Manizales. Uma outra possibilidade seria jogar no estádio Centenário de Armênia, não no país Armênia, mas na cidade colombiana Armênia, ou Armenia, né, não sei como se falaria, é no estádio do Deportivo Quindío, que é da segunda divisão do futebol colombiano. O estádio Centenário de Armênia seria a terceira opção. Outro também que tem cerca de 1.400 metros de altitude, não seria tão ruim. Ou seja, nesse momento estão com 3 níveis ali. Em Manizales seria algo semelhante à complicação de jogar em Bogotá, no nível de altitude, e no estádio do Once Caldas. E nos outros 2 estádios, tanto o estádio em Pereira e o estádio em Armenia, são estádios com altitude menor, são estádios também que não são tão gigantes quanto seria o El Campín ou quanto seria o estádio de Techo, que era onde seria o jogo. Enfim, são estádios um pouco mais baixos de altitude. Como eu falei, o jogo entre Laikidá e é um time venezuelano, deixa eu ver se eu acho aqui, o Aragua da Venezuela, jogo pela Sul-Americana, vai para a cidade de Pereira, ou seja, pode indicar que o jogo entre Fluminense e Santa Fé, ou entre Santa Fé e Fluminense, também vá para a cidade de Pereira, tem 1.400 metros de altitude. Vou resumir aqui. Pereira e Armenia, ou o Deportivo Pereira e Deportivo Quindío, né, que são os donos aqui dos estádios, ok de altitude, 1.400 não agride tanto. Manizales, estádio do Once Caldas, aí esse continua complicado em relação à altitude. Fora todo o translado, toda a viagem, o treinamento que o Fluminense de repente faria nessa terça-feira, tudo isso alterado por causa desse jogo, dessa proibição em Bogotá em relação a Santa Fé. Qual que é, por último, uma possibilidade, se for no extremo? A Conmebol fazer algo parecido com o que fez com o Grêmio quando foi enfrentar o Del Valle no Equador, só que lá era uma questão de não poder entrar, enfim, toda uma complicação. O jogo veio para o Paraguai. E aí o jogo foi adiado do Grêmio, acho que era numa terça, e foi pra sexta, e veio pro Paraguai, e aí, enfim, a Del Valle perdeu o mando de campo. Pode acontecer isso também em relação a esse jogo de Santa Fé. Se tiver uma complicação, não achou estádio, isso aqui, adiarem o jogo e trazerem o jogo para o Paraguai ou para um outro país. O Fluminense levaria vantagem, nesse caso, não jogar na altitude, o Santa Fé ter que jogar num campo neutro, mas ainda pode acontecer, e aí a preparação do Fluminense ficaria completamente maluca. Mas tendo informações sobre isso, a gente traz aqui. Uma novidade é que 2 jogadores que ficaram de fora do primeiro jogo do Fluminense na Libertadores viajaram para Bogotá. E estarão relacionados. Raul Bobadilla, que ficou de fora, né, o centroavante, porque a documentação não chegou a tempo. E, além dele, Paulo, como diz Roger Machado, Paulo Henrique Ganso também está relacionado. Ele que não foi relacionado por opção do próprio Roger Machado, está relacionado para a partida contra o Santa Fé.
em algum lugar. Tá relacionado para a partida contra o Santa Fé. Enfim, tendo mais informações a gente traz aqui no Raiz Tricolor. Aqui do lado tá aparecendo 2 vídeos para você assistir e você escolhe um dos dois, clica e assiste, continua assistindo aqui o Raiz Tricolor, tá? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tendo mais informações, vem um plantão aqui no Raiz Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!